Bom dia, meus amores. Sou Dani Marques, professora de Química, e hoje nós iremos dar continuidade ao assunto de cinética química, ok? Vimos a fórmula principal, né? Isso que dá cinética química, que estuda a velocidade, né? Então, ela toma base a mesma, né? A mesma da física, que velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Só que para química, a gente pode utilizar ΔN, né, a quantidade de matéria sobre o tempo, ou simplesmente a concentração de uma determinada substância para seu tempo, certo? Isso é a velocidade, né, média da substância, certo? Para a velocidade média da reação, nós iremos ter, ao invés do tempo, né, nós iremos fazer em relação à concentração sobre o seu ao seu coeficiente estequiométrico. Lembrei. Coeficiente estequiométrico. Coeficiente. Né? Aquele númerozinho que vem na frente. Certo? Isso para qualquer. Lembrando que para os produtos, a parte é positiva porque ele está sendo feito. E para os reagentes, tem que colocar o sinal de negativo porque ele está sendo consumido. Ok? Então, os fatores que modificam, né, a velocidade é justamente superfície de contato. Quanto maior a superfície, maior é a velocidade. Temperatura. Quanto maior a temperatura, também maior será a velocidade. Concentração dos reagentes. Quanto maior for a concentração, também maior será a velocidade. A quantidade de luz maior também, maior é a velocidade da reação. Catalisador. Quando você adiciona o catalisador, também acelera a reação. Né? Lembrando que o catalisador só serve para isso. E o veneno é o único que retarda. Né? Quanto mais veneno, mais se retarda a reação. Né? Ao contrário, é o único que dá inversamente proporcional. Certo? Então, teoria das colisões, ela pode ser do tipo afinidade química e colisão favorável. Né? Quando as duas, todas as duas, elas se complementam, fazendo com que haja uma colisão, certo? Um feitio de um produto, certo? Lembrando que os reagentes, quando entram em contato um com o outro para fazer o produto, né, é necessário a energia de ativação e o ponto máximo dessa curva, né, o ponto máximo para ser começado da interação, o ponto máximo de interação entre as substâncias, ela é chamado de complexo ativado, né? É o ápice da curva, né? Então vamos lá. Catalisador, ele diminui diminui a energia de ativação, né, fazendo com que essa reação acelere, não é isso? Tipos de reação, a gente vai começar de verdade por aqui, ok? Então vamos lá. Tipos de reação, ela pode ser uma reação elementar ou não elementar, certo? Qual é a diferença entre as duas? A reação elementar, ela ocorre apenas em uma etapa. Ou seja, eu tenho uma determinada substância A, vou juntar com uma determinada substância B, fazer um único produto AB em uma única etapa, ok? Essa é do tipo elementar. Quando é bem rápida,
certo? Exemplo prático, eu tenho H2 mais I2 fazendo 2HI, né? Bem rápido, bem prático e sucinto. Reação não elementar, certo? É aquela que ocorre em mais de uma etapa. Eu tenho aqui, não elementar, né? Tá aqui. Não elementar. Então, ela tem que ocorrer em mais de uma etapa. Então, vamos lá. Eu tenho a equação para a dissociação do ácido sulfúrico, certo? Ele ocorre lentamente, certo? Então, ele ocorre primeiro a saída de um próton, certo? Mais HSO4-, certo? Ocorre dessa primeira etapa. Só que este íon aqui, ele dissocia depois, né? Fazendo a liberação do outro próton, né? Do outro H+, que é o SO4-, 2, né? Fazendo com que esse aqui, ó, fazendo o jogo das equações, né? A lei de então aqui, ó, esse está nos reagentes e vejo o que é que tem de um produto cancela um reagente, não é isso? Então, 2H+ mais SO4 menos 2. Essa é a equação global, certo? Essa é a equação global. Só que ela não ocorre nesse tipo, né? Ela não ocorre diretamente, ela tem que passar por duas etapas, certo? Primeiro ela libera um próton, depois ela libera o outro próton, certo? Então, essa daqui, esse tipo de reação é uma reação não elementar, ok? Então, vamos lá. Lei de ação das massas, tá? Para a reação elementar, certo? Então, isso aqui, deixa eu colocar aqui a lei. Elementar. Para a reação elementar. Então, eu tenho, estou traduzindo o que tem aqui, tá? Ó, estou escurecendo o que tem aqui em cima. Então, eu tenho um determinado elemento A, que vou adicionar um determinado elemento B e vou fazer o produto, certo? Como a gente está estudando cinética, então para nós só importa de verdade os reagentes, ok? Então a gente vai ter a lei de ação das massas, é a velocidade, né? A velocidade é igual a uma constante, certo? Que vai multiplicar a concentração dos reagentes, do somatório da concentração dos reagentes, elevado a seus respectivos coeficientes. Ok? Então, ó, essa é a lei, certo? Essa é a lei, onde diz que trata-se de uma velocidade no qual ela é calculada matematicamente a partir da concentração da proporção, né? É uma proporção do somatório das concentrações de seus reagentes elevado a seus respectivos coeficientes estequiométricos, tá? Então, ela é dada justamente por essa equação, ok? Então, onde a velocidade é igual a uma constante, essa constante, daqui a pouco a gente vai falar, uma constante multiplicando a concentração dos seus reagentes, no caso A,
no caso B, a substância A e a substância B, elevado a seus respectivos coeficientes. A é elevado a X e B é elevado a Y. Ok? Então, como é que eu vou fazer a ordem dessa reação? A ordem dessa reação ela é calculada simplesmente pelo somatório dos coeficientes estequiométricos, certo? Então, ela é calculada pelo somatório do x mais y. Essa é a ordem da minha reação, certo? Então, aqui, ó. Tem-se observações, certo? Para a reação não elementares, os expoentes não são iguais aos coeficientes e devem ser determinados experimentalmente. Por isso que essa equação química, essa equação aqui, essa lei é dada somente para as reações elementares. Observação 2. Numa reação não elementar, a etapa que define a velocidade é a etapa mais lenta. Dani, como é que eu vou saber quem é a etapa mais lenta e quem é a etapa mais rápida? A questão tem que te informar, tá? Porque justamente, como ela é calculada experimentalmente, a gente não tem como saber. Então, ela é calculada já e já diz a você, né? Já diz ao aluno qual é a rápida e qual é a lenta, certo? Isso aí é obrigação da questão te informar, certo? Então, vamos lá. Exercício. Tá? Fazer aqui um pequeno exercício. Eu tenho uma etapa. Eu tenho uma reação qualquer. A mais 2B gerando AB2. E tenho A mais AB2 gerando 2AB. Onde essa aqui é a etapa lenta e a etapa rápida. Ok? Então, o que acontece? Ele pede para que você calcule a lei da cinética. Calcula a ordem da reação. Pronto. Certo? Então, vamos lá, vamos calcular. Como eu já tinha informado, qual é a etapa qual é a equação que determina quando a reação química ela é não elementar. Ela é não elementar porque ocorre em duas etapas, não é isso? Então, qual é a equação química que vai te dizer a lei da cinética? É a mais lenta. Tá? É a mais lenta. Então, você vai fazer baseada a equação química, a equação da lei, baseada nessa equação química lenta. Certo? Então, aqui, ó. Velocidade é igual a K, essa constante, ela modifica de acordo com a equação, certo? Mas aí ela tem que te dizer. Então, a princípio, deixa quieto. Então, você sempre vai começar aqui, ó. V é igual a K, tá? Onde tem a concentração dos seus reagentes. Então, eu tenho o reagente A mais o reagente B. Só que elevado a seus respectivos coeficientes estequiométricos. Aqui, o coeficiente do A é 1. Você escreve se você quiser, né? Eu coloquei só para colocar, tá? E o coeficiente do B é 2. Então, eis aqui a minha lei, tá? Quando a gente pergunta qual é a lei, é a equação matemática, certo? E qual é a ordem da reação? A ordem da reação é justamente o somatório dos coeficientes.
Então, é 1 mais 2 é igual à terceira ordem. Bem simples, bem assim. Então, vamos fazer agora esse exercício aqui, tá? Determina a lei da cinética e a ordem da reação e o valor da velocidade para uma reação cujas concentrações são 3 molar, 4 molar, respectivamente. Esqueci de colocar aqui que são dos reagentes, tá? Cujas concentrações dos reagentes. Tá bom? Dos reagentes são 3 e 4, respectivamente. Dados, tá aqui a equação química e o valor da constante é 0,5 molar por segundo minuto, segundo elevado a menos 1. Ok? Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer é a lei da cinética. Ele não informa, certo? Se é uma reação elementar ou não elementar. Se ele não informa, a gente já indica que seja elementar. Então, a gente pode fazer a lei da cinética direto, tá bom? Então, velocidade é igual a constante, certo? Que multiplica a concentração dos reagentes. Então, eu tenho A mais a concentração de B, elevado a seus respectivos coeficientes. Então, A está elevado a 2 e o B está elevado a 3. Certo? Aqui é a lei. Ok? Ordem. Vou aproveitar esse gancho aqui, tá? Por isso que eu vou deixar aqui. Ordem é o somatório dos expoentes. Então, 2 mais 3 é de quinta ordem. Certo? Ela é de quinta ordem. E como é que a gente calcula o valor da velocidade? É só substituir, tá bom? Então, aqui, ó, velocidade é o que ele quer saber. Ele dá o dado, ó, que a constante é de 0,5. Então, 0,5, que vai multiplicar o somatório dos reagentes, né? Então, a concentração de A, ele diz que é 3, porque está aqui a respectivamente. Primeiro vem A, depois vem B. Então, aqui é 3 elevado ao quadrado mais 4 elevado à terceira. Então, velocidade é igual a 0,5, como é o somatório, né? Então, aqui, ó, 9, 3 ao quadrado, 9, mais 4 elevado à terceira é 4 vezes 4 vezes 4. 16 vezes 4 dá 64. Então, 64. Então, a velocidade é igual a 0,5 vezes 64 mais 9. 64 mais 9 dá 64, 73. Então, a velocidade é igual a 73 vezes 0,5. Quando você multiplica pela metade, certo? Então, aqui, ó. Quinze, 35, 36. Zero aqui. Zero aqui. Então, dá 365. Só que com uma vírgula. Então, 36,5. Certo? Então, 36,5 molar por segundo. Ok? Esta é a velocidade. Ok? Espero que tenham entendido, tá? Foi bem fácil, bem rápido e bem simples. Beijo para vocês e até o próximo vídeo.